Prepare seu coração, pois hoje vamos entrar em oração poderosa contra maldições e armadilhas espirituais. Ative sua fé, abra sua mente e venha declarar libertação, proteção e vitória sobre toda a obra das trevas. Em o nome poderoso de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu me levanto agora em autoridade espiritual para desfazer toda a armadilha preparada contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família e contra todos aqueles que o Senhor confiou aos meus cuidados. Toda cilada oculta, toda obra de feitiçaria, todo laço de macumbaria, de voodoo, de encantamentos e de maldições lançadas em oculto, eu agora exponho a luz do Espírito Santo e declaro que nenhum plano das trevas prosperará. Eu piso sobre serpentes e escorpiões. Eu declaro quebrado todo o pacto do inimigo. E pelo sangue de Jesus eu anulo toda sentença e toda arma forjada. Espíritos de engano, espíritos de confusão, espíritos que se alimentam do medo e da insegurança, eu vos repreendo agora. Vocês não têm parte nem direito sobre mim, sobre os meus, ou sobre tudo o que o Senhor me deu. Todo altar erguido em voodoo, todo sacrifício feito em matas, encruzilhadas, cemitérios ou rios, eu desfaço agora pelo poder do sangue do Cordeiro. Todo despacho, toda oferenda, todo ritual de magia negra, eu declaro queimado pelo fogo do Espírito Santo. Não há força oculta que possa resistir ao nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro e clamo, Senhor, que o teu fogo consuma agora toda trama de feitiçaria que tenta me prender, que tenta fechar meus caminhos, que tenta amarrar minhas finanças, minha saúde, meu ministério e meus relacionamentos. Eu declaro que toda palavra maldita lançada contra mim cai por terra, é anulada, é dissolvida como fumaça diante do vento. A tua palavra me garante que nenhuma maldição sem causa encontrará pouso, e por isso eu proclamo que não serei refém das obras de voodoo, dos encantamentos, dos bonecos enfeitiçados, dos cordões amarrados ou dos objetos consagrados a demônios. Senhor, eu cubro minha vida e a vida dos meus familiares com o poder do teu sangue. Sangue que liberta, sangue que purifica, sangue que fala mais alto do que qualquer voz contrária. Que esse sangue seja como muralha de fogo ao meu redor, impedindo a entrada dos espíritos malignos, fechando todas as brechas, selando cada porta que o inimigo tentou abrir. Que toda seta inflamável seja apagada, que todo espírito de opressão seja lançado fora, e que a tua presença, Espírito Santo, encha cada espaço vazio com paz, com força e com autoridade divina. Eu oro contra os espíritos de manipulação e de controle que vêm através do voodoo e da bruxaria. Espíritos que usam cordões, bonecos, sangue e objetos amaldiçoados para tentar prender pessoas como marionetes. Eu corto agora esses fios invisíveis, corto essas correntes, destruo esses grilhões em o nome de Jesus. Declaro que minha mente é livre, meu corpo é livre, minhas emoções são livres, minha família é livre, e tudo o que me pertence está debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso. Nenhum demônio, por mais antigo ou territorial que seja, pode resistir ao poder do Senhor Jesus que reina sobre céus e terra. Eu clamo agora, Senhor, que toda obra maligna feita em oculto venha à tona, que toda emboscada seja desmascarada antes mesmo de ser executada, que os passos do inimigo se confundam, que seus caminhos se tornem trevas e que suas armadilhas caiam sobre a própria cabeça deles. Eu oro para que cada dardo do inimigo retorne a ele e que todo aquele que buscou a minha destruição veja que o Senhor é escudo ao meu redor. Nenhum feitiço, nenhum ritual, nenhum encantamento tem poder contra quem está selado pelo Espírito Santo. E eu profetizo libertação sobre cada área da minha vida. Onde o inimigo tentou trazer prisão, eu declaro portas abertas. Onde tentou trazer enfermidade, eu declaro cura divina fluindo. Onde tentou trazer miséria e bloqueio financeiro, eu declaro provisão abundante. Onde tentou levantar contendas e divisões, eu declaro reconciliação, amor e unidade. Onde tentou plantar medo e depressão, eu declaro alegria e ousadia. Tudo o que foi roubado, tudo o que foi desviado, eu tomo de volta em o nome de Jesus.
7 vezes multiplicado, porque o ladrão foi pego e deve restituir. Agora eu me posiciono como guerreiro do Senhor, e não como vítima das circunstâncias. Não aceito as mentiras do inimigo. Não aceito que minha vida seja governada por demônios de voodoo ou por pactos de feitiçaria. Minha aliança está feita no sangue de Cristo. Minha cobertura vem do Deus Altíssimo, e meu caminho está selado pela presença do Espírito Santo. Eu ergo minha voz e declaro que cada território da minha vida é consagrado ao Senhor, e nenhuma sombra das trevas poderá permanecer onde a luz de Cristo brilha. Portanto, em nome de Jesus Cristo eu ordeno: todo espírito de voodoo, toda entidade invocada em rituais, toda maldição lançada por boca humana ou por sacrifícios ocultos, eu expulso agora. Saiam, retrocedam, parem suas ações e batam em retirada. Declaro que suas obras estão desfeitas, que suas correntes estão quebradas, que suas palavras estão anuladas, e que sua presença não encontra morada aqui. Eu envio vocês ao abismo, de onde não poderão retornar, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro agora contra toda corrente espiritual que tentou se erguer sobre minha linhagem, contra pactos herdados e maldições transferidas de geração em geração. Declaro que o sangue de Jesus cancela toda escrita contrária e quebra toda legalidade. Não aceito correntes ancestrais, não aceito grilhões familiares, não aceito prisão herdada. Em Cristo, sou nova criação, e nenhuma acusação antiga tem poder sobre mim. Eu clamo, Senhor, que o teu fogo consuma cada altar de voodoo erguido contra mim. Onde houver bonecos, cordas, fios, sangue ou objetos consagrados, que sejam queimados agora em nome de Jesus. Que todo encantamento lançado caia por terra, que toda tentativa de manipulação seja anulada. Eu declaro que a minha vida não pode ser controlada por mãos humanas, mas está selada nas tuas mãos, ó Deus vivo e poderoso. Espíritos enviados para trazer tormento noturno, paralisia, pesadelos e opressão, eu vos ordeno: saiam agora, em nome de Jesus. Vocês não têm autoridade sobre meu sono, sobre minha mente ou sobre meu descanso. Eu clamo a presença do Espírito Santo enchendo cada espaço da minha casa, cada quarto, cada porta e cada janela. Que anjos guerreiros estejam posicionados ao meu redor, vigiando e guardando noite e dia. Senhor, eu oro pela minha saúde física e emocional. Todo ataque de enfermidade enviado por obras de feitiçaria, eu rejeito. Todo espírito de dor, de inflamação, de fadiga, de ansiedade ou depressão, eu repreendo e expulso em nome de Jesus. Declaro que meu corpo é templo do Espírito Santo lavado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Nenhum mal pode prosperar, porque a vida de Cristo flui em mim como rio de cura. Eu também oro pela área financeira. Onde tentaram bloquear recursos, fechar portas, amarrar oportunidades, eu declaro portas abertas em nome de Jesus. Que toda amarração sobre meu trabalho, sobre minhas finanças, sobre meus projetos, seja cortada agora. O Senhor é meu provedor, não o homem, não os espíritos, não as circunstâncias. Eu me levanto contra todo espírito de miséria e declaro abundância, provisão e multiplicação. Contra todo espírito de divisão lançado sobre relacionamentos, eu oro e declaro reconciliação. Onde o inimigo tentou plantar intriga, fofoca, desconfiança e brigas, eu declaro unidade, perdão e restauração. Eu amarro o espírito da contenda e libero o espírito de paz. Minha casa será lugar de harmonia, não de guerra, lugar de honra, não de ofensa. O inimigo não terá êxito em desestruturar aquilo que o Senhor uniu. Senhor, eu cubro as crianças e os jovens da minha família com o teu sangue. Onde o inimigo tentou seduzir com vícios, confusão, más amizades ou caminhos de perdição, eu oro proteção. Que eles sejam guardados no corpo, na alma e no espírito. Que todo laço preparado contra eles seja destruído. Declaro que crescerão debaixo da tua mão poderosa, cheios de sabedoria, discernimento e temor do Senhor. Eu proclamo também sobre o meu ministério e sobre o chamado que recebi. Nenhuma obra de voodoo, nenhum feitiço,
Nenhum encantamento poderá paralisar o que Deus colocou em minhas mãos. Eu declaro avanço, expansão e frutificação. Toda palavra contrária lançada para travar o meu ministério está anulada. Eu sigo em frente, firme, porque o Senhor é comigo, e o que Ele abre, ninguém pode fechar. Em o nome de Jesus Cristo, eu me levanto contra todas as trevas que se articulam para preparar armadilhas ocultas. Toda conspiração de bruxos, feiticeiros e praticantes de voodoo que tentam erguer redes espirituais de aprisionamento, eu declaro quebradas. Nada do que eles fizeram permanecerá de pé, porque a luz de Cristo revela e destrói cada plano escondido nas sombras. O Senhor é meu escudo e minha fortaleza, e sob essa cobertura me firmo. Eu clamo, Senhor, que toda seta enviada no oculto, toda flecha envenenada contra minha mente e meu espírito, seja arrancada e destruída. Declaro que nenhuma palavra de maldição lançada em rituais, nenhum cântico de invocação, nenhuma consagração em sangue terá poder sobre mim ou sobre os meus. O nome de Jesus é torre forte, e nele encontro refúgio seguro. Nenhuma magia pode atravessar o muro erguido pelo sangue do Cordeiro. Espíritos territoriais que se alimentam de pactos e alianças demoníacas, eu vos repreendo. Vocês não têm direito de permanecer onde o Senhor estabeleceu sua presença. Eu piso sobre todo espírito de morte, de medo, de enfermidade e de destruição. Declaro que não serei controlado por vozes do oculto nem conduzido por espíritos de confusão. A minha mente está selada, o meu coração está guardado, e meu corpo pertence somente a Deus. Eu oro contra as armadilhas da noite, contra os ataques em sonhos, contra os laços invisíveis lançados enquanto o corpo descansa. Eu declaro que meu sono é consagrado ao Senhor, que minha mente é protegida pelo Espírito Santo, que os anjos do Senhor cerquem meu quarto, que cada sombra maligna seja dissipada e que o silêncio da noite seja tomado pela paz que excede todo entendimento. Não há espaço para tormento, apenas para descanso em Deus. Senhor, todo laço de acidente, de queda, de tragédia, eu cancelo agora. Nenhuma obra de voodoo que invoca espíritos de destruição terá sucesso. Eu declaro que cada passo meu é guardado, que cada caminho que eu percorro está coberto pelo teu sangue. Onde o inimigo planejou ciladas, o Senhor já abriu veredas de escape. Não tropeçarei, não cairei, porque as mãos do Todo-Poderoso me sustentam. Eu me levanto contra espíritos enviados para trazer confusão financeira. Onde houve tentativas de amarrar negócios, de fechar contratos, de bloquear portas de sustento, eu ordeno que essas cadeias sejam quebradas. Eu profetizo portas abertas, recursos liberados, ideias criativas fluindo, projetos prosperando. Todo embargo espiritual está destruído, toda trava está quebrada, e a abundância de Deus se manifesta na minha vida de forma visível. Espíritos de miséria e de roubo espiritual, eu vos repreendo em nome de Jesus. Vocês que tentam drenar energia, roubar recursos e desviar oportunidades, estão derrotados. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Eu declaro que não viverei de sobras, mas de abundância. Não viverei de migalhas, mas da mesa preparada pelo Senhor. Minha colheita será farta, meu depósito transbordará, e o inimigo não terá como impedir. Eu oro agora contra todo espírito de inveja, contra toda palavra lançada por lábios cheios de ódio e ciúme. Que toda língua maldizente seja silenciada, que toda intenção oculta seja desfeita. Nenhum olhar de inveja poderá roubar minha alegria. Nenhum desejo de destruição prosperará contra mim. Eu sou guardado pela mão do Senhor, e o brilho que Ele colocou em minha vida não será apagado pelas trevas. Sobre minha família declaro libertação completa. Nenhum filho, nenhum parente, nenhuma pessoa ligada a mim será presa do voodoo ou de feitiçarias. Eu quebro toda a corrente lançada sobre suas vidas. Eu desfaço toda maldição oculta. Eu corto todo laço de opressão. O sangue de Jesus cobre cada um deles, libertando, protegendo e estabelecendo vitória. O Senhor é escudo em volta da minha casa,
e nenhum inimigo atravessará essa barreira. Eu também oro pela mente dos jovens da minha linhagem. Onde o inimigo tentou plantar confusão de identidade, rebeldia, vícios ou prisões emocionais, eu declaro libertação. Nenhum espírito de perdição terá domínio. Eles andarão em santidade, em sabedoria e em autoridade. Serão luz no meio das trevas, e o sopro do Espírito Santo os guiará para que cumpram o propósito eterno que o Senhor escreveu para cada um. Sobre meu ministério e chamado, eu declaro que não haverá paralisia. Nenhum feitiço, nenhuma obra de voodoo, nenhuma palavra maligna terá poder de interromper o que Deus iniciou. Meu chamado não será travado, não será encolhido, não será apagado. O fogo do Espírito Santo me impulsiona, e a unção que recebi não pode ser anulada. Avanço em autoridade, sabendo que o Senhor confirma cada passo com sinais e maravilhas. Eu me levanto contra todo espírito de acidente espiritual, contra armadilhas levantadas para derrubar minha fé. Declaro que minhas raízes estão firmes no Senhor, que não serei levado pelo vento da dúvida ou do medo. Nenhuma tempestade me arrastará, porque estou firmado na rocha inabalável. O inimigo pode tentar lançar pedras, mas todas cairão por terra diante da fortaleza do Senhor que me sustenta. Eu oro contra os sacrifícios oferecidos em oculto, contra os pactos feitos em cemitérios, rios ou altares demoníacos. Declaro que todo sangue derramado em rituais contra mim é anulado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Nenhuma invocação de mortos, nenhuma entidade ancestral terá poder sobre minha vida. Eu sou marcado pelo selo do Espírito Santo, e nada pode apagar essa marca eterna que carrego. Eu me levanto no poder do Espírito Santo contra todo espírito de aprisionamento que tenta manipular meus caminhos. Declaro que cada cadeia invisível, cada nó lançado por voodoo, cada maldição falada por bruxaria, é agora desfeita em nome de Jesus Cristo. Nenhum pacto demoníaco permanecerá. Onde o inimigo tentou erguer muros, o sopro do Senhor derruba e abre passagem. Não existe barreira que possa resistir ao braço estendido do Todo-Poderoso. Eu clamo que toda palavra lançada contra mim em rituais, toda sentença proferida em altares ocultos, se torne em nada. A voz de feitiçaria não prevalece sobre a voz do sangue de Cristo. Toda vibração maligna, toda invocação feita para tentar manipular meus passos, eu neutralizo agora. Meu destino está firmado em Deus, não em forças ocultas. O Senhor guia meus pés em veredas seguras, e nenhum espírito pode interromper o trajeto estabelecido por Ele. Contra os laços lançados na terra, na água e no ar, eu oro e destruo em nome de Jesus. Onde enterraram objetos para me prender, que sejam desenterrados e consumidos pelo fogo do céu. Onde jogaram oferendas em rios e mares, que sejam desfeitas e anuladas. Onde espalharam pó ou líquidos amaldiçoados em caminhos, que sejam lavados pela chuva do Espírito Santo. Nenhuma magia natural tem poder contra quem está coberto pelo sangue eterno. Eu oro contra todo espírito de controle mental, contra vozes que tentam semear medo, dúvidas e tormentos. Declaro que minha mente pertence a Cristo, e o capacete da salvação protege meus pensamentos. Todo bombardeio noturno de pesadelos, toda imagem maligna projetada para roubar minha paz, é expulsa agora. Minha mente não será cativa das trevas, mas cheia da sabedoria do céu. O Espírito Santo me guia em clareza, e não há espaço para engano. Espíritos enviados para trazer acidentes, quedas, perdas e catástrofes, eu vos repreendo em nome de Jesus. Todo plano oculto de destruição física, todo laço de morte prematura, eu cancelo agora. Declaro que cada viagem, cada caminhada, cada movimento meu está guardado. Onde o inimigo tentou semear a armadilha, o Senhor já enviou o livramento. Onde tentaram preparar emboscada, anjos já cercaram e desarticularam o plano. Eu oro pela minha saúde e clamo pelo poder de cura do Senhor. Onde lançaram doenças através de feitiços, onde invocaram dores, onde desejaram enfermidades, tudo é anulado. Nenhuma célula do meu corpo será instrumento de tormento. Declaro vitalidade, vida abundante,
renovação nas forças. Meu corpo é templo santo, e não há espaço para espíritos de enfermidade habitarem nele. O sopro do Senhor percorre cada parte de mim, trazendo cura e vigor. Contra toda opressão emocional, eu clamo libertação. Onde tentaram lançar fardos de tristeza, correntes de depressão e correntes de ansiedade, eu ordeno que sejam quebradas. Nenhum espírito de aflição terá domínio sobre minha alma. Eu recebo paz sobrenatural, alegria duradoura, descanso interior. O Senhor é escudo ao meu redor e mantém meu coração firme. Nenhum laço de medo me prenderá, porque a perfeita paz de Cristo governa minha mente. Eu oro sobre minhas finanças e declaro o rompimento de todo bloqueio. Onde tentaram lançar maldições de falência, miséria e perdas, eu corto agora em nome de Jesus. Nenhum contrato será fechado contra mim, nenhuma porta permanecerá trancada. O Deus que abre os céus derrama recursos sobre minha vida. Declaro colheita farta, multiplicação sobre o que planto, restituição de tudo o que foi roubado. A bênção do Senhor me enriquece e não acrescenta dores. Eu clamo por proteção sobre minha família. Onde o inimigo planejou destruição, divisões ou acidentes, eu coloco o sangue de Cristo como muralha. Cada filho, cada parente, cada pessoa ligada a mim está guardada. Nenhum espírito de voodoo, nenhuma maldição hereditária terá poder sobre nós. Declaro gerações libertas, corações transformados, vidas cheias de temor ao Senhor. Minha casa servirá ao Deus vivo, e nenhuma força oculta poderá roubar essa aliança. Espíritos de sedução, de vício e de confusão enviados contra os jovens, eu vos repreendo em nome de Jesus. Onde tentaram plantar caminhos de perdição, eu declaro desfeito. Nenhuma mente será aprisionada por drogas, álcool ou imoralidade. O Espírito Santo os revestirá com pureza, ousadia e discernimento. Serão cheios de autoridade para dizer não às trevas, e sim ao chamado de Deus. Não cairão em armadilhas, mas andarão em vitória. Eu me levanto também sobre meu chamado ministerial. Todo feitiço lançado para paralisar dons, todo encantamento que tenta travar meu avanço, eu quebro agora. Não haverá paralisia, não haverá silêncio, não haverá estagnação. Meu chamado florescerá, meu ministério frutificará, porque o Senhor me ungiu para proclamar libertação. Nenhum demônio de voodoo poderá deter o fogo que o Espírito Santo acendeu em mim. Eu oro contra cada maldição lançada sobre relacionamentos. Onde o inimigo tentou semear separação, ódio ou traição, eu declaro restauração. Nenhuma força oculta destruirá alianças que Deus estabeleceu. Laços de amor verdadeiro serão fortalecidos. Vínculos de confiança serão preservados. O Senhor é o centro, e onde Ele reina, não há espaço para divisões. Declaro harmonia, paz e unidade em cada relacionamento. Contra espíritos de confusão espiritual, eu me posiciono. Nenhuma voz estranha confundirá meu coração. Onde tentaram lançar engano religioso, práticas falsas, ilusões e distrações, eu corto agora. Declaro que seguirei firme no caminho da verdade, ouvindo somente a voz do Senhor. O Espírito Santo é meu guia, e nenhuma doutrina de trevas terá poder para me afastar da pureza do Evangelho. Eu clamo também sobre meus caminhos futuros. Todo laço que tentaram armar no amanhã, eu já quebro no hoje. Nenhum projeto será sabotado, nenhuma decisão será manipulada, nenhum passo será conduzido para a armadilha. O Senhor vai à frente de mim como guerreiro poderoso, preparando o terreno, derrubando muralhas e abrindo portas. O futuro está guardado em Cristo e não será manchado por forças malignas. Eu me posiciono contra toda obra de feitiçaria que tenta se infiltrar nos caminhos da minha vida. Cada trama oculta preparada em reuniões de bruxaria, cada encantamento lançado em altares de voodoo, eu declaro desfeito. O Senhor Jesus reina sobre céus e terra, e seu sangue derramado na cruz fala mais alto que qualquer voz das trevas. Não há poder humano ou espiritual capaz de se levantar contra o decreto eterno do Deus Todo-Poderoso. Eu clamo que o fogo do Espírito Santo consuma agora cada vela acesa contra mim.
cada objeto manipulado para me atingir, cada palavra maldita proferida em rituais, onde derramaram sangue para aprisionar, que seja anulado pelo sangue de Jesus. Onde colocaram imagens, bonecos ou cordões, que sejam reduzidos a cinzas pelo poder do Senhor. Nenhuma arma preparada prosperará, e todo laço cairá diante da luz de Cristo. Espíritos enviados para sugar forças vitais, para drenar energia e trazer fraqueza, eu vos repreendo em nome de Jesus. Vocês não terão poder sobre meu corpo, não tocarão em minhas forças, não roubarão meu vigor. Eu declaro que o sopro de vida do Senhor renova minha alma, fortalece meus ossos e revigora meu espírito. Onde houve cansaço e esgotamento, agora flui energia do alto, que me levanta e me faz prosseguir. Eu oro contra maldições financeiras que tentaram me cercar, onde falaram palavras de falência, onde fizeram rituais para fechar portas. Eu declaro cancelado em nome de Jesus. Minhas finanças não pertencem ao inimigo, mas ao Senhor, que é meu provedor. Ele abre fontes no deserto, faz maná cair no meio da escassez e multiplica recursos quando parece impossível. Nenhuma trama de voodoo terá poder de tocar no que Deus me confiou. Eu cubro meus negócios, meu trabalho e minhas oportunidades com o sangue de Cristo. Onde tentaram lançar inveja, maldições de perda ou confusão em contratos, eu declaro desfeito. O Senhor me dá sabedoria para administrar, discernimento para escolher e graça para prosperar. Nada será roubado das minhas mãos, e cada semente plantada produzirá frutos multiplicados, porque o próprio Deus cuida da colheita. Senhor, eu oro contra o espírito de contenda, onde o inimigo tentou semear discórdia entre amigos, familiares ou irmãos. Eu corto agora essas correntes. Nenhuma obra de voodoo poderá manipular relacionamentos para o ódio ou divisão. Eu declaro reconciliação, entendimento e união. O laço do amor prevalecerá, e o inimigo será envergonhado ao ver a paz de Cristo reinando sobre nós. Espíritos de enfermidade enviados em feitiçarias, eu vos expulso em nome de Jesus. Vocês não têm direito sobre minha carne, sobre meu sangue, sobre meus órgãos. Declaro saúde restaurada, vitalidade e vigor. Onde lançaram palavras de dor, que caíam por terra. Onde invocaram doenças hereditárias que sejam anuladas. Onde desejaram enfermidade crônica, que seja revertida em cura plena, porque pelas chagas de Cristo já fui sarado. Eu me levanto contra espíritos que atuam nas noites trazendo medo, terror e pesadelos. Declaro que meu descanso pertence ao Senhor, que minha cama é altar de paz e não espaço de tormento. Todo espírito que tenta invadir meus sonhos é expulso agora. Que os anjos do Senhor estejam posicionados em volta de minha casa, guardando cada porta e cada janela, estabelecendo um ambiente de descanso cheio da presença do Espírito Santo. Eu clamo, Senhor, pela libertação das crianças da minha família. Onde houverem correntes lançadas sobre elas, que sejam quebradas. Onde tentaram manipular suas mentes e corações, que sejam libertas. Declaro que crescerão em sabedoria, em graça e em temor ao Senhor. Não serão instrumentos das trevas, mas flechas afiadas na mão do Deus vivo, prontas para cumprir o propósito eterno para o qual foram chamadas. Espíritos que tentaram prender gerações em ciclos de fracasso e derrota, eu vos repreendo em nome de Jesus. Nenhum ciclo de destruição continuará. Onde houve maldição de repetição, eu declaro rompimento. Onde houve padrão de perdas, eu declaro vitória. Onde houve prisão em vícios, eu declaro libertação. A minha linhagem é lavada pelo sangue de Cristo, e cada geração será marcada pela bênção de Deus. Eu oro contra espíritos de manipulação emocional, que tentam distorcer sentimentos e pensamentos. Nenhum laço de engano terá domínio sobre mim. Declaro equilíbrio, clareza e força interior. Nenhum peso emocional lançado pelas trevas encontrará morada. Minha alma está guardada pelo Senhor, e cada sentimento é alinhado com a vontade de Deus. A paz do Espírito Santo governa meu coração em todo tempo. Eu me levanto contra todo espírito que atua em acidentes espirituais.
tentando criar distrações e tropeços para me derrubar. Nenhuma armadilha preparada terá sucesso. Meus pés estão firmes na rocha, e cada passo que dou é dirigido pelo Senhor. Não andarei em caminhos de queda, mas em veredas de justiça. Nenhum plano secreto prosperará, porque o Senhor vai à frente, removendo os obstáculos invisíveis. Contra pactos feitos em cemitérios, rios e matas, eu me posiciono em nome de Jesus. Cada invocação feita nesses lugares contra mim e minha casa é anulada. Nenhum espírito ancestral terá domínio sobre o meu presente ou futuro. Sou marcado pelo selo do Espírito Santo, e essa marca é eterna. Não existe encantamento que apague essa verdade. Minha vida pertence a Cristo, e é nele que permaneço inabalável. Eu clamo, Senhor, que toda obra oculta seja trazida à luz. Que toda tentativa de manipulação seja desmascarada. Que cada emboscada preparada pelo inimigo se volte contra ele mesmo. Que os que planejaram a minha queda vejam a mão poderosa do Senhor me sustentar e me elevar. Nenhum plano das trevas prosperará, porque a vitória já foi decretada pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz. Eu me levanto em autoridade contra todos os demônios de voodoo que tentam aprisionar destinos. Cada corrente invisível, cada nó espiritual preparado para bloquear minha caminhada, eu corto agora pelo poder do nome de Jesus. Onde amarraram cordões em altares ocultos, onde lançaram objetos consagrados para fechar meus caminhos, eu declaro queimados e anulados pelo fogo do Espírito Santo. Nenhuma prisão permanecerá de pé. Eu oro contra espíritos enviados para roubar sonhos e esperanças. Onde houve tentativa de lançar desânimo, eu declaro renovação. Onde quiseram matar projetos, eu declaro ressurreição. Onde lançaram palavras de derrota, eu declaro vitória. Nenhum feitiço de voodoo poderá apagar o propósito que o Senhor estabeleceu sobre minha vida. Cada promessa será cumprida, porque a voz de Deus é firme e não falha. Contra espíritos de tormenta que rondam nas madrugadas, tentando aprisionar minha mente em medo, eu levanto a bandeira da vitória de Cristo. Declaro que meu sono é santificado, meu descanso é protegido, minha mente é blindada pela presença do Senhor. Todo espírito de terror noturno é expulso agora, lançado ao abismo em nome de Jesus. Somente o Espírito Santo terá acesso aos meus pensamentos e ao meu coração. Eu clamo, Senhor, contra armadilhas lançadas em ruas, encruzilhadas e portas de casas. Onde colocaram pó, sangue ou objetos consagrados, eu declaro desfeito. Onde fizeram trabalhos para me atingir, eu declaro que não prosperará. O fogo do Senhor percorre cada caminho que piso, queimando armadilhas e neutralizando encantamentos. Meus pés não tropeçarão em redes ocultas, porque a luz de Cristo ilumina cada passo. Eu me levanto contra espíritos de enfermidade enviados por rituais de feitiçaria. Onde lançaram dores, inflamações ou doenças, eu declaro cura. Onde desejaram desgaste físico, eu declaro força renovada. Onde invocaram morte prematura, eu declaro vida abundante. O sangue de Cristo corre em minhas veias, e nenhum veneno espiritual pode permanecer. Minha saúde está guardada pela promessa de que o Senhor é meu médico eterno. Espíritos de confusão enviados para dividir famílias, eu vos repreendo em nome de Jesus. Nenhum feitiço lançado para gerar brigas, separações e desentendimentos terá poder. Declaro restauração sobre minha casa, união sobre meus parentes, reconciliação entre aqueles que foram feridos. A paz do Senhor reinará em cada relacionamento. Nenhum espírito de contenda encontrará espaço onde o amor de Deus governa. Eu oro pelas crianças e jovens da minha casa. Onde o inimigo tentou atraí-los para vícios, rebeldia e caminhos de perdição, eu declaro o rompimento dessas correntes. Nenhum demônio de voodoo terá domínio sobre suas escolhas. Eles crescerão cheios do Espírito Santo, guiados em sabedoria e em verdade. Seus passos serão guardados, suas mentes protegidas, seus corações cheios do temor do Senhor. Eu clamo contra laços de miséria e pobreza, lançados por palavras malditas e encantamentos. Onde disseram que nada prosperaria em minhas mãos, eu declaro multiplicação.
Onde decretaram falência, eu declaro crescimento. Onde desejaram perdas, eu declaro colheita. O Senhor abre janelas do céu e derrama bênção sem medida. Nenhum bloqueio financeiro permanecerá, porque a provisão vem do Deus eterno. Espíritos de manipulação emocional que tentam aprisionar corações em culpa e opressão, eu vos expulso agora. Nenhum peso lançado pelo inimigo permanecerá sobre mim. Eu declaro leveza, alegria e paz fluindo do trono de Deus. Onde havia lágrimas de angústia, haverá cânticos de vitória. Onde havia tristeza, haverá força renovada. A minha alma não será refém das trevas, mas livre para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu me levanto contra espíritos territoriais que rondam casas, bairros e cidades, tentando prender famílias em ciclos de violência, vícios e destruição. Eu os expulso em nome de Jesus. Nenhuma região dominada por voodoo permanecerá intocada pelo fogo do Espírito Santo. Declaro que o território onde piso pertence ao Senhor, e cada rua, cada porta, cada esquina é marcada pelo sangue de Cristo. Nenhuma fortaleza resistirá. Eu oro pela área espiritual da minha vida. Onde o inimigo tentou lançar distrações, preguiça e frieza, eu declaro fogo renovado. Nenhum espírito de voodoo conseguirá apagar a chama que arde em mim. Cada oração será fortalecida, cada clamor será cheio de poder, cada palavra proclamada será como espada afiada. Não viverei em fraqueza, mas em constante revestimento do Espírito Santo, avançando em autoridade e ousadia. Contra armadilhas lançadas em trabalhos e projetos, eu me posiciono. Onde tentaram fechar portas de emprego, oportunidades ou contratos, eu declaro destravado. Nenhum feitiço poderá interromper o que Deus determinou. Cada porta aberta pelo Senhor permanecerá firme, e nenhuma força maligna poderá fechá-la. Meus projetos florescerão, minhas obras prosperarão, e tudo que minhas mãos tocarem será abençoado. Eu clamo contra espíritos que rondam relacionamentos amorosos, tentando trazer separações, traições e mágoas. Nenhum feitiço de voodoo lançado para gerar distanciamento prosperará. Eu declaro fidelidade, unidade e amor verdadeiro sobre as alianças estabelecidas por Deus. Nenhuma interferência maligna terá espaço. Onde houve feridas, haverá cura. Onde houve afastamento, haverá reconciliação. O amor de Cristo será a base sólida. Eu oro contra vozes de engano que tentam seduzir minha mente com falsas promessas. Nenhuma palavra de adivinhação, nenhum conselho de feitiçaria terá efeito sobre mim. Eu rejeito toda a mentira das trevas e escolho a verdade do Evangelho. A voz que guia meus passos é a voz do Senhor. Nenhum espírito manipulador terá domínio sobre minhas decisões, porque a minha mente está cativa apenas a Cristo. Eu declaro guerra contra cada espírito de voodoo que tenta trabalhar em silêncio, escondido nas trevas. Onde reuniões secretas foram feitas, onde altares foram erguidos contra mim, eu ordeno agora: sejam queimados pelo fogo consumidor de Deus. Nenhuma oferenda, nenhuma invocação terá poder. O sangue de Jesus cobre minha vida, cobre minha família e cala a voz de cada espírito que se levanta. Eu me posiciono contra espíritos que desejam fechar meus ouvidos para a direção do Espírito Santo. Onde lançaram distrações, ruídos e bloqueios espirituais, eu declaro libertação. Minha mente é clara, meus ouvidos são atentos e meu espírito é sensível à voz de Deus. Nenhum feitiço pode calar a revelação divina. Eu caminho em discernimento e recebo sabedoria do alto para vencer cada batalha. Eu oro contra espíritos que querem prender corações em prisões de medo. Onde lançaram terror para paralisar, eu declaro coragem. Onde tentaram gerar insegurança, eu declaro confiança. Onde levantaram ameaças invisíveis, eu declaro ousadia no Senhor. Nenhum espírito de pavor pode dominar minha vida. Eu caminho firmado na rocha inabalável, e nada me fará retroceder. Eu me levanto contra correntes lançadas sobre a mente para aprisionar em vícios e compulsões. Nenhum espírito de escravidão permanecerá.
Eu declaro liberdade sobre cada área. Se tentaram lançar vício nas finanças, nos desejos, nas emoções ou no corpo, eu ordeno que sejam quebrados agora em nome de Jesus. A mente de Cristo governa meus pensamentos e me conduz à vitória. Eu oro contra armadilhas lançadas no campo espiritual para atrasar respostas. Onde o inimigo tentou bloquear anjos com encantamentos, eu declaro caminho aberto. Nenhuma oração ficará retida, nenhuma resposta será travada. O Senhor envia seus mensageiros poderosos em meu favor. Cada muralha espiritual é destruída, cada porta fechada é aberta, e nenhuma interferência de voodoo prevalecerá. Eu clamo contra feitiços lançados para roubar alegria. Onde invocaram tristeza e peso, eu declaro cânticos de louvor. Onde espalharam desespero, eu declaro paz que excede todo entendimento. Onde tentaram tirar a esperança, eu declaro confiança renovada. O inimigo não terá poder sobre minha alma. A presença de Deus me sustenta e enche cada espaço com luz e plenitude. Eu me posiciono contra espíritos que rondam finanças com maldições ocultas. Onde lançaram palavras de escassez, eu declaro abundância. Onde decretaram perdas, eu declaro multiplicação. Onde tentaram secar fontes, eu declaro rios transbordando. Nenhum encantamento pode impedir a provisão que vem do Senhor. Meus celeiros estão abertos, minhas mãos são abençoadas, e nada faltará. Eu oro contra espíritos de feitiçaria que tentam roubar saúde emocional. Onde lançaram palavras de confusão, eu declaro equilíbrio. Onde plantaram angústia, eu declaro consolo. Onde tentaram instalar desesperança, eu declaro fé inabalável. Nenhum espírito de manipulação emocional terá poder sobre mim. O Senhor restaura minha alma e me fortalece em cada detalhe. Eu clamo contra espíritos enviados para rondar gerações. Onde o inimigo tentou lançar maldições hereditárias por rituais de voodoo, eu declaro quebrado. Nenhum laço de sangue humano prevalecerá contra o sangue de Cristo. Eu declaro libertação sobre meus filhos, netos e descendentes. Cada geração futura será livre, abençoada e protegida pelo poder do Altíssimo. Eu me levanto contra espíritos de feitiçaria que atuam no oculto das madrugadas. Onde velas foram acesas, onde palavras foram repetidas contra mim, eu declaro desfeito. Cada ritual é queimado pelo fogo do céu. Nenhuma invocação terá poder. Nenhuma arma espiritual forjada prosperará. O Senhor é minha fortaleza, e o inimigo não poderá prevalecer. Eu oro contra espíritos que tentam manipular destinos mudando caminhos com palavras de feitiçaria. Onde escreveram meu nome, onde desenharam símbolos, onde lançaram maldições, eu declaro apagado. O livro da minha vida está nas mãos do Senhor, e nenhum espírito maligno pode alterar o que foi escrito pelo Criador. Cada plano divino será cumprido no tempo certo. Eu clamo contra espíritos de inveja alimentados em rituais de voodoo. Onde desejaram meu fracasso, eu declaro progresso. Onde lançaram olhares de ódio, eu declaro crescimento. Onde quiseram ver minha queda, eu declaro vitória. Nenhuma inveja poderá se levantar contra alguém coberto pelo sangue de Jesus. Minha vida é blindada e meu caminho é seguro. Eu me posiciono contra espíritos que tentam semear esterilidade em projetos e famílias. Onde fizeram encantamentos para impedir frutos, eu declaro fertilidade. Onde bloquearam nascimentos, eu declaro vida. Onde lançaram palavras de estagnação, eu declaro movimento. Nenhum feitiço terá poder para impedir a frutificação que o Senhor determinou. Eu oro contra espíritos que tentam atacar ministérios. Onde lançaram palavras para enfraquecer obreiros, eu declaro força dobrada. Onde invocaram divisões, eu declaro unidade. Onde desejaram a queda de líderes, eu declaro firmeza. Nenhuma obra de voodoo poderá destruir aquilo que o Senhor levantou. O ministério florescerá, alcançará vidas e se tornará luz em meio às trevas. Eu me ergo em oração contra toda rede de voodoo preparada para prender passos. Onde enterraram objetos, onde lançaram nós e cordas, eu declaro rompimento em nome de Jesus. Nenhuma armadilha física ou espiritual poderá deter meu avanço.
Cada laço preparado é destruído, cada cova aberta é fechada, e eu caminho em terreno seguro guardado pelo Senhor. Eu oro contra espíritos que tentam gerar cansaço extremo, fadiga sem causa e desânimo repentino. Onde rituais foram feitos para sugar forças, eu declaro restauração. O Espírito Santo sopra fôlego novo em meu corpo, enche minha alma de vigor e fortalece meus ossos. Nenhuma obra de voodoo poderá minar minha energia. Eu sigo firme e renovado na presença de Deus. Eu me posiciono contra espíritos que agem para enfraquecer orações. Onde tentaram bloquear fé, plantar dúvidas ou roubar esperança, eu declaro resistência. Minha fé não será apagada, minha voz não será calada. Cada palavra lançada em oração sobe como incenso ao trono do Senhor. Nenhuma barreira espiritual poderá impedir o clamor de um justo coberto pelo sangue de Cristo. Eu clamo contra espíritos de engano invocados em feitiços para confundir decisões. Onde lançaram ilusões, falsos conselhos ou caminhos errados, eu declaro clareza. O Senhor ilumina meus passos, guia minhas escolhas e me livra de tropeços. Nenhum feitiço terá poder de desviar meu destino. Eu sigo a direção do Espírito Santo e nela encontro segurança. Eu oro contra espíritos de tormenta que tentam agitar águas ao meu redor. Onde levantaram brigas, tempestades emocionais ou turbulência nos relacionamentos, eu declaro calmaria. O Príncipe da Paz reina sobre minha casa, sobre minhas amizades e sobre meus vínculos. Nenhum voodoo terá poder para destruir alianças que foram seladas por Deus. Eu me levanto contra espíritos que atuam nos sonhos, trazendo visões malignas, presságios e manipulações noturnas. Onde rituais foram feitos para invadir minha mente enquanto descanso, eu declaro anulados. Meu sono é consagrado a Deus, protegido por anjos guerreiros. Cada pesadelo cai por terra, cada opressão é expulsa, e meu descanso é doce e restaurador. Eu clamo contra espíritos que tentam prender recursos materiais em altares de voodoo. Onde sacrificaram para gerar perdas, eu declaro restituição. Onde roubaram bens, eu declaro devolução multiplicada. Onde fecharam caminhos de prosperidade, eu declaro portas abertas. Nenhuma obra de feitiçaria terá poder de reter aquilo que o Senhor já liberou para minha vida. Eu oro contra espíritos de morte enviados em feitiços de destruição. Onde lançaram maldições para encurtar dias, gerar acidentes ou trazer tragédias, eu declaro quebrado. O anjo do Senhor acampa ao meu redor e me livra. Nenhum decreto de morte permanecerá. Eu viverei e cumprirei os propósitos que Deus escreveu. O inimigo não pode apagar aquilo que foi selado pelo Eterno. Eu me posiciono contra espíritos de humilhação invocados em rituais de inveja. Onde lançaram palavras para envergonhar, eu declaro honra. Onde desejaram queda, eu declaro exaltação. Onde tentaram manchar minha reputação, eu declaro restauração. Nenhum feitiço pode definir quem eu sou. Minha identidade está em Cristo, e nele eu sou fortalecido. Eu clamo contra espíritos que buscam capturar corações com laços sentimentais feitos em feitiços de amarração. Onde tentaram manipular relacionamentos por meio de voodoo, eu declaro anulados. Nenhum coração será escravizado por espíritos de controle. O Senhor é quem estabelece alianças verdadeiras. Eu declaro liberdade sobre emoções e vínculos, quebrando toda manipulação. Eu oro contra espíritos que rondam famílias inteiras, trazendo brigas constantes e divisões sem motivo. Onde altares foram erguidos para semear separação, eu declaro destruídos. O Senhor é quem guarda minha casa, é quem protege a união entre nós. Nenhuma obra de feitiçaria terá poder de dividir aquilo que foi unido em amor e firmado em Deus. Eu me levanto contra espíritos de atraso que atuam no tempo das promessas. Onde lançaram rituais para adiar conquistas, eu declaro acelerado. Onde travaram projetos, eu declaro liberados. Onde tentaram empurrar bênçãos para longe, eu declaro aproximação. O tempo do inimigo não governa sobre mim. O tempo de Deus é perfeito, e nele eu caminho com confiança. Eu clamo contra espíritos que operam em locais físicos, tentando encharcar ambientes de opressão.
Onde colocaram objetos consagrados, pó, líquidos ou símbolos de feitiçaria, eu declaro neutralizados. Que o fogo do Espírito Santo purifique minha casa, meu trabalho e meus caminhos. Nenhum espaço onde eu estiver poderá ser tomado pelo inimigo. Eu oro contra espíritos que tentam controlar juventudes através de músicas, festas e vícios fortalecidos por rituais. Onde se levantaram para aprisionar adolescentes e jovens, eu declaro libertação. Nenhum espírito de feitiçaria terá poder sobre esta geração. O Senhor os guarda, abre seus olhos e os firma em sua presença. Eu me posiciono contra espíritos que trabalham por trás de feitiços de silêncio, tentando calar vozes que proclamam o Evangelho. Onde lançaram medo, intimidação e perseguição, eu declaro ousadia. Nenhum altar de vodu poderá calar a palavra de Deus. Eu seguirei pregando, orando e declarando libertação, porque a luz jamais será vencida pelas trevas. Eu me levanto em autoridade contra espíritos de vodu que buscam esconder armadilhas em disfarces sutis. Onde mascararam destruição como presente, onde camuflaram maldição como amizade, eu declaro discernimento. Meus olhos espirituais são abertos, e nada ficará oculto diante da luz de Cristo. Nenhum plano secreto do inimigo terá êxito, porque o Senhor revela cada trama antes que me alcance. Eu oro contra espíritos que desejam aprisionar palavras em maldições repetidas, onde invocaram meu nome em rituais, onde escreveram decretos contrários, eu declaro apagados. Minha história não é escrita em pó, nem em sangue humano, mas no livro da vida de Deus. Nenhum feitiço de vodu poderá determinar meu futuro. O que o Senhor planejou para mim permanece firme e inabalável. Eu clamo contra espíritos de roubo espiritual, onde lançaram rituais para enfraquecer dons, apagar talentos ou paralisar chamados, eu declaro restaurado. Nenhum dom será roubado, nenhuma habilidade será paralisada. Tudo o que Deus me entregou florescerá em plenitude. O inimigo não tem poder para tocar no que o Senhor consagrou, porque o selo divino é mais forte que qualquer encantamento. Eu me posiciono contra espíritos que se levantam em regiões específicas, tentando marcar territórios com feitiçaria. Onde altares foram erguidos em esquinas, florestas ou rios, eu declaro purificados. Nenhum espaço criado por Deus pertence ao inimigo. A terra e sua plenitude são do Senhor. Cada território é lavado pelo sangue de Cristo, e todo domínio oculto é quebrado agora. Eu oro contra espíritos de acusação invocados em feitiços para trazer condenação. Onde quiseram relembrar erros passados, aprisionar em culpas ou levantar vozes de julgamento, eu declaro silêncio. Não existe condenação para quem está em Cristo. Nenhuma acusação lançada pelo inimigo terá poder sobre mim. O perdão do Senhor me cobre e me torna livre para caminhar em vitória. Eu clamo contra espíritos que tentam secar fontes de alegria, onde rituais foram feitos para gerar tristeza constante, melancolia ou peso espiritual, eu declaro rios de vida fluindo. O Espírito Santo é a fonte inesgotável que renova minha alma. Nenhum feitiço pode roubar a alegria que vem do céu. Mesmo em meio às batalhas, minha força está no Senhor, e nela eu encontro renovo. Eu me levanto contra espíritos de divisão que atuam em igrejas e ministérios, onde lançaram feitiçaria para gerar contendas, fofocas e divisões, eu declaro união. Nenhuma obra do inimigo terá poder de quebrar a comunhão dos santos. O corpo de Cristo permanece firme, blindado pelo Espírito Santo. Onde havia brechas, o Senhor levanta muralhas de proteção. Eu oro contra espíritos que desejam manipular emoções através de amarras sentimentais. Onde feitiços foram feitos para prender corações em relacionamentos tóxicos, eu declaro liberdade. Nenhuma alma será enlaçada por correntes de engano. O amor verdadeiro, firmado em Deus, prevalecerá. Onde houve manipulação, haverá clareza. Onde houve escravidão, haverá libertação. Eu clamo contra espíritos de desânimo que operam em rotinas, tornando o dia pesado, o trabalho cansativo e a vida sem sabor. Onde lançaram feitiços para apagar motivação, eu declaro fogo aceso. Nenhum peso do inimigo terá domínio sobre meus dias.
Cada manhã será marcada pela graça do Senhor. Eu caminho com propósito, sabendo que cada detalhe coopera para meu bem. Eu me posiciono contra espíritos que agem para atrasar promessas em áreas específicas da vida. Onde rituais foram feitos para atrasar casamentos, conquistas profissionais ou sonhos familiares, eu declaro rompimento. O relógio de Deus é soberano, e nada poderá travar o tempo perfeito que Ele preparou. Nenhuma feitiçaria tem autoridade sobre o cumprimento das suas promessas. Eu oro contra espíritos de mentira que se levantam para difamar e manchar reputações. Onde invocaram palavras de escárnio, onde desejaram ver meu nome sujo, eu declaro purificação. O Senhor é minha justiça, e Ele mesmo me defende. Nenhuma mentira prosperará. Cada acusação falsa será desmascarada, e a verdade prevalecerá como luz em meio às trevas. Eu clamo contra espíritos que tentam controlar sonhos e visões proféticas, confundindo revelações com enganos. Onde rituais foram feitos para misturar sinais, eu declaro clareza. O Espírito Santo é quem governa meus olhos espirituais. Nenhuma feitiçaria poderá atrapalhar a revelação que vem de Deus. Eu caminho em discernimento, reconhecendo a voz verdadeira do Senhor. Eu me levanto contra espíritos que se alimentam de inveja, fortalecidos em altares de ódio. Onde desejaram ver minha queda, eu declaro exaltação. Onde lançaram palavras de falência, eu declaro prosperidade. Onde olharam com desejo maligno, eu declaro proteção. Nenhuma inveja poderá penetrar em alguém que está coberto pelo sangue de Jesus. Eu oro contra espíritos que desejam aprisionar gerações inteiras em vícios, pobreza ou enfermidades. Onde feitiços foram lançados contra famílias, eu declaro libertação. Cada descendência será livre. Nenhuma maldição hereditária terá continuidade. O Senhor levanta gerações fortes, abençoadas e cheias de vida. O futuro não pertence às trevas, mas à luz do Deus Todo-Poderoso. Eu me ergo contra espíritos de voodoo que procuram manipular destinos através de objetos consagrados. Onde enterraram roupas, fotos ou fios de cabelo, eu declaro queimados pelo fogo de Deus. Nenhum ponto de contato terá poder. Minha vida está escondida em Cristo, fora do alcance de qualquer obra maligna. Tudo o que foi preparado contra mim se desfaz agora pela autoridade do nome de Jesus. Eu oro contra espíritos de prisão financeira, onde rituais foram feitos para amarrar recursos, bloquear negócios ou impedir avanços. Eu declaro rompimento. Nenhum altar de voodoo pode deter a provisão do Senhor. Meus celeiros se enchem, minhas mãos prosperam, meus caminhos florescem. O inimigo não pode tocar no que Deus liberou. O Senhor é meu provedor, e nada me faltará. Eu clamo contra espíritos de doença enviados por feitiçaria, onde palavras foram lançadas para adoecer o corpo, gerar dores inexplicáveis ou provocar cansaço. Eu declaro cura. O Senhor é Jeová Rafá, meu médico eterno. Nenhum mal sobreviverá em minha carne, porque o sangue de Jesus purifica cada célula, cada órgão, cada osso. A saúde divina é meu direito em Cristo. Eu me levanto contra espíritos de perturbação que tentam aprisionar pensamentos em círculos de medo, onde feitiços foram feitos para instalar ansiedade, confusão ou desespero. Eu declaro libertação. Minha mente é renovada pela palavra, guardada pela paz que excede entendimento. Nenhuma obra maligna pode roubar minha sanidade, porque a mente de Cristo governa meu interior. Eu oro contra espíritos que agem em ambientes, trazendo atmosfera pesada e sensação de opressão. Onde colocaram pó, líquidos ou símbolos ocultos, eu declaro neutralizados. O fogo do Espírito Santo purifica cada espaço da minha casa, meu trabalho e meus caminhos. Nenhum ambiente onde eu piso permanecerá sob domínio das trevas. A glória de Deus invade e transforma tudo ao redor. Eu clamo contra espíritos de atraso que paralisam promessas, onde feitiços foram lançados para travar casamentos, retardar respostas e congelar conquistas. Eu declaro acelerado. O tempo de Deus governa sobre minha vida, e nenhuma força oculta pode atrasar o que Ele já determinou. Cada bênção virá em seu tempo certo,
e nada impedirá o cumprimento do propósito. Eu me posiciono contra espíritos de manipulação emocional, onde feitiços de amarração tentaram prender corações em vínculos doentios. Eu declaro liberdade. Nenhuma alma será controlada por forças malignas. O amor verdadeiro, firmado em Cristo, prevalecerá. Toda manipulação é quebrada e a verdade do Espírito Santo ilumina cada relacionamento. Eu oro contra espíritos que tentam aprisionar ministérios, onde lançaram palavras para enfraquecer líderes, semear divisão e paralisar obreiros. Eu declaro vitória. Nenhum feitiço de voodoo terá poder de tocar no que Deus levantou. Cada ministério florescerá, avançará e será sustentado pelo Senhor. A obra não parará, porque o Senhor é quem edifica e fortalece. Eu clamo contra espíritos de perseguição levantados em oculto, onde reuniões foram feitas para invocar intimidação. Eu declaro coragem. Nenhum espírito de medo terá domínio. O Evangelho seguirá sendo pregado, a palavra seguirá sendo anunciada, e a luz jamais será vencida pelas trevas. O Senhor é comigo, e sua presença me reveste de ousadia. Eu me levanto contra espíritos de confusão que rondam famílias. Onde feitiçaria foi feita para gerar brigas, eu declaro paz. Onde tentaram lançar separação, eu declaro união. Onde plantaram discórdia, eu declaro reconciliação. Nenhum laço do inimigo terá poder de quebrar lares. O Senhor guarda minha casa, e a harmonia do Espírito Santo reinará sobre nós. Eu oro contra espíritos que atuam em sonhos e visões para enganar. Onde feitiços foram feitos para distorcer revelações, eu declaro clareza. O Espírito Santo governa minhas visões, purifica meus olhos espirituais e me conduz em discernimento. Nenhuma confusão permanecerá, porque a voz do Senhor é clara e verdadeira, e nela é o caminho seguro. Eu clamo contra espíritos de esterilidade lançados sobre projetos e famílias. Onde tentaram bloquear frutos, eu declaro fertilidade. Onde fecharam portas para nascimentos, eu declaro vida. Onde decretaram estagnação, eu declaro movimento. Nenhum feitiço pode impedir a frutificação determinada por Deus. Meus projetos prosperam, minha família floresce e tudo se multiplica. Eu me levanto contra espíritos de inveja alimentados em altares de ódio. Onde desejaram minha queda, eu declaro exaltação. Onde lançaram olhares de maldade, eu declaro proteção. Onde decretaram falência, eu declaro prosperidade. Nenhuma inveja pode penetrar em alguém guardado pelo sangue de Jesus. Minha vida é blindada pela mão do Altíssimo. Eu oro contra espíritos que tentam aprisionar juventudes em vícios, festas e caminhos de perdição. Onde rituais foram feitos para seduzir adolescentes e jovens, eu declaro rompimento. Nenhuma força de voodoo terá domínio sobre esta geração. O Senhor os guarda, abre seus olhos e os firma em sua verdade. Eles serão flechas afiadas, preparados para cumprir o propósito eterno. Eu me ergo contra espíritos de voodoo que procuram manipular destinos através de objetos consagrados. Onde enterraram roupas, fotos ou fios de cabelo, eu declaro queimados pelo fogo de Deus. Nenhum ponto de contato terá poder. Minha vida está escondida em Cristo, fora do alcance de qualquer obra maligna. Tudo o que foi preparado contra mim se desfaz agora pela autoridade do nome de Jesus. Eu oro contra espíritos de prisão financeira, onde rituais foram feitos para amarrar recursos, bloquear negócios ou impedir avanços. Eu declaro rompimento. Nenhum altar de voodoo pode deter a provisão do Senhor. Meus celeiros se enchem, minhas mãos prosperam, meus caminhos florescem. O inimigo não pode tocar no que Deus liberou. O Senhor é meu provedor, e nada me faltará. Eu clamo contra espíritos de doença enviados por feitiçaria, onde palavras foram lançadas para adoecer o corpo, gerar dores inexplicáveis ou provocar cansaço. Eu declaro cura. O Senhor é Jeová Rafá, meu médico eterno. Nenhum mal sobreviverá em minha carne, porque o sangue de Jesus purifica cada célula, cada órgão, cada osso. A saúde divina é meu direito em Cristo. Eu me levanto contra espíritos de perturbação que tentam aprisionar pensamentos em círculos de medo. Onde feitiços foram feitos para instalar ansiedade,
confusão ou desespero, eu declaro libertação. Minha mente é renovada pela palavra, guardada pela paz que excede entendimento. Nenhuma obra maligna pode roubar minha sanidade, porque a mente de Cristo governa meu interior. Eu oro contra espíritos que agem em ambientes, trazendo atmosfera pesada e sensação de opressão. Onde colocaram pó, líquidos ou símbolos ocultos, eu declaro neutralizados. O fogo do Espírito Santo purifica cada espaço da minha casa, meu trabalho e meus caminhos. Nenhum ambiente onde eu piso permanecerá sob domínio das trevas. A glória de Deus invade e transforma tudo ao redor. Eu clamo contra espíritos de atraso que paralisam promessas. Onde feitiços foram lançados para travar casamentos, retardar respostas e congelar conquistas, eu declaro acelerado. O tempo de Deus governa sobre minha vida, e nenhuma força oculta pode atrasar o que Ele já determinou. Cada bênção virá em seu tempo certo, e nada impedirá o cumprimento do propósito. Eu me posiciono contra espíritos de manipulação emocional. Onde feitiços de amarração tentaram prender corações em vínculos doentios, eu declaro liberdade. Nenhuma alma será controlada por forças malignas. O amor verdadeiro, firmado em Cristo, prevalecerá. Toda manipulação é quebrada e a verdade do Espírito Santo ilumina cada relacionamento. Eu oro contra espíritos que tentam aprisionar ministérios. Onde lançaram palavras para enfraquecer líderes, semear divisão e paralisar obreiros, eu declaro vitória. Nenhum feitiço de voodoo terá poder de tocar no que Deus levantou. Cada ministério florescerá, avançará e será sustentado pelo Senhor. A obra não parará, porque o Senhor é quem edifica e fortalece. Eu clamo contra espíritos de perseguição levantados em oculto. Onde reuniões foram feitas para invocar intimidação, eu declaro coragem. Nenhum espírito de medo terá domínio. O Evangelho seguirá sendo pregado, a palavra seguirá sendo anunciada, e a luz jamais será vencida pelas trevas. O Senhor é comigo, e sua presença me reveste de ousadia. Eu me levanto contra espíritos de confusão que rondam famílias. Onde feitiçaria foi feita para gerar brigas, eu declaro paz. Onde tentaram lançar separação, eu declaro união. Onde plantaram discórdia, eu declaro reconciliação. Nenhum laço do inimigo terá poder de quebrar lares. O Senhor guarda minha casa, e a harmonia do Espírito Santo reinará sobre nós. Eu oro contra espíritos que atuam em sonhos e visões para enganar. Onde feitiços foram feitos para distorcer revelações, eu declaro clareza. O Espírito Santo governa minhas visões, purifica meus olhos espirituais e me conduz em discernimento. Nenhuma confusão permanecerá, porque a voz do Senhor é clara e verdadeira, e nela é o caminho seguro. Eu clamo contra espíritos de esterilidade lançados sobre projetos e famílias. Onde tentaram bloquear frutos, eu declaro fertilidade. Onde fecharam portas para nascimentos, eu declaro vida. Onde decretaram estagnação, eu declaro movimento. Nenhum feitiço pode impedir a frutificação determinada por Deus. Meus projetos prosperam, minha família floresce e tudo se multiplica. Eu me levanto contra espíritos de inveja alimentados em altares de ódio. Onde desejaram minha queda, eu declaro exaltação. Onde lançaram olhares de maldade, eu declaro proteção. Onde decretaram falência, eu declaro prosperidade. Nenhuma inveja pode penetrar em alguém guardado pelo sangue de Jesus. Minha vida é blindada pela mão do Altíssimo. Eu oro contra espíritos que tentam aprisionar juventudes em vícios, festas e caminhos de perdição. Onde rituais foram feitos para seduzir adolescentes e jovens, eu declaro rompimento. Nenhuma força de voodoo terá domínio sobre esta geração. O Senhor os guarda, abre seus olhos e os firma em sua verdade. Eles serão flechas afiadas, preparados para cumprir o propósito eterno. Eu me levanto em autoridade contra espíritos que tentam controlar caminhos através de oferendas. Onde lançaram sangue, bebidas ou comidas em encruzilhadas, eu declaro neutralizados. O fogo do Senhor consome cada altar de voodoo. Nenhum pacto feito em oculto terá poder sobre minha vida.
O sangue de Jesus fala mais alto e anula cada palavra de maldição lançada. Eu oro contra espíritos que tentam lançar peso nas manhãs, tornando os dias cansativos antes mesmo de começarem. Onde rituais foram feitos para apagar ânimo, eu declaro força renovada. O sopro do Espírito Santo enche meus pulmões de vigor. Nenhuma fadiga espiritual ou física permanecerá. O Senhor é a minha energia diária, e nele encontro alegria para viver. Eu clamo contra espíritos que desejam prender relacionamentos em correntes de discórdia. Onde feitiços foram feitos para gerar desconfiança, traições ou brigas, eu declaro rompimento. O amor do Senhor cobre multidões de falhas, e a reconciliação é liberada. Nenhuma amarração emocional prosperará. Minha casa, minha família e meus vínculos são guardados pelo Senhor. Eu me posiciono contra espíritos de atraso que paralisam destinos. Onde trabalhos foram feitos para travar viagens, contratos ou sonhos, eu declaro anulados. Nenhuma barreira espiritual ficará de pé. O tempo de Deus se cumpre sobre mim, e nada poderá deter o que Ele liberou. O inimigo não pode controlar o relógio do céu. Cada promessa chegará em sua hora perfeita. Eu oro contra espíritos de roubo que tentam sugar recursos financeiros. Onde feitiços foram lançados para consumir rendimentos, eu declaro restituição. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Cada área atingida pelo inimigo será restaurada em dobro. Nenhum espírito de miséria terá domínio sobre minha vida. A abundância do céu me alcança e me sustenta. Eu clamo contra espíritos que atuam na saúde emocional, lançando peso e confusão. Onde altares foram erguidos para gerar ansiedade, pânico ou tristeza, eu declaro destruídos. Minha mente é guardada pelo Espírito Santo e meu coração é fortalecido pela paz de Cristo. Nenhum tormento das trevas permanecerá. A alegria do Senhor é minha fortaleza diária. Eu me levanto contra espíritos de manipulação que atuam em ministérios. Onde feitiços foram feitos para enfraquecer líderes, dividir igrejas e gerar escândalos, eu declaro cortados. O corpo de Cristo permanece unido, protegido pelo Espírito. Nenhuma obra de voodoo terá poder de quebrar a comunhão dos santos. Cada ministério florescerá em autoridade e santidade. Eu oro contra espíritos que tentam atacar crianças. Onde rituais foram feitos para prender inocentes em doenças, pesadelos ou rebeldias, eu declaro libertação. Cada criança é guardada pelos anjos do Senhor. Nenhum feitiço poderá apagar a pureza que Deus colocou. Eles crescerão cheios de sabedoria, protegidos pelo sangue de Cristo e firmados em caminhos retos. Eu clamo contra espíritos que se infiltram em sonhos para instalar medos. Onde feitiçaria foi feita para causar pavor noturno, eu declaro expulso. Meu sono é santificado, meu descanso é pleno, e nenhuma opressão terá espaço. O Senhor vela sobre mim enquanto durmo, e anjos guerreiros permanecem em guarda. Nenhum espírito maligno atravessará os portais da minha mente. Eu me posiciono contra espíritos de esterilidade espiritual. Onde feitiços foram feitos para travar orações, apagar dons ou reduzir força, eu declaro reacendido. O fogo do Espírito arde em mim com intensidade. Nenhuma bruxaria terá poder de apagar a chama da fé. Eu sigo orando, clamando e avançando, sabendo que minhas palavras têm autoridade em Cristo. Eu oro contra espíritos de inveja que alimentam armadilhas invisíveis. Onde olharam com ódio, onde desejaram queda, eu declaro protegido. Nenhum olhar maligno atravessará o escudo da fé que me cobre. O Senhor é minha muralha de fogo, e nada pode tocar naquilo que Ele guarda. Minha vida segue blindada pela mão do Deus Todo-Poderoso. Eu clamo contra espíritos de confusão enviados para desviar decisões. Onde tentaram manipular escolhas por meio de voodoo, eu declaro clareza. Nenhuma mentira terá poder sobre minha mente. O Espírito Santo guia cada passo, ilumina cada encruzilhada e mostra o caminho correto. Eu não ando em trevas, mas na luz, e essa luz dissipa todas as sombras do engano. Eu me levanto contra espíritos que atuam em territórios, criando ambientes de violência e opressão. Onde altares de feitiçaria foram erguidos em ruas e praças,
eu declaro destruídos. A terra pertence ao Senhor, e nenhum espaço será dominado pelas trevas. Onde eu colocar meus pés, a presença de Deus marcará o território. Nenhuma fortaleza permanecerá em pé. Eu oro contra espíritos que tentam interromper gerações com maldições hereditárias. Onde rituais foram feitos para aprisionar famílias em ciclos de pobreza, doença ou vício, eu declaro quebrados. Cada descendência será livre, marcada pela bênção do Senhor. Nenhuma herança maligna permanecerá. O futuro da minha família é abençoado e guardado em Cristo. Eu me levanto contra espíritos que se movem em silêncio, tentando operar por trás das cortinas. Onde trabalhos foram feitos em sigilo, escondidos em florestas, cemitérios ou altares de voodoo, eu declaro expostos e anulados. O Senhor lança luz sobre cada sombra, e nenhuma obra oculta resistirá ao fogo consumidor de Deus. Eu oro contra espíritos que rondam a madrugada para semear cansaço espiritual. Onde rituais foram feitos à noite para interromper intercessões, eu declaro fracassados. Minha voz se ergue em oração, minha fé não se cala, e meu espírito não se dobra. O Senhor fortalece meus joelhos de guerreiro, e nenhuma escuridão pode vencer a luz da oração. Eu clamo contra espíritos de aprisionamento emocional. Onde feitiçaria foi lançada para prender corações em memórias dolorosas ou traumas antigos, eu declaro libertação. O Senhor cura feridas invisíveis, restaura a alegria e renova o ânimo. Nenhuma corrente do passado terá poder sobre meu presente e meu futuro. Eu sigo livre, curado e firmado na rocha que é Cristo. Eu me posiciono contra espíritos de divisão que rondam igrejas. Onde tentaram usar voodoo para instalar contendas, fofocas e rupturas, eu declaro unidade. O corpo de Cristo não será fragmentado, porque o vínculo da paz e do Espírito Santo nos sustenta. Nenhum trabalho oculto poderá calar a voz da comunhão. Somos um em Cristo, e essa unidade é inquebrável. Eu oro contra espíritos de pobreza que se alimentam em altares pagãos. Onde foram derramadas oferendas para cortar caminhos financeiros, eu declaro quebrados. O céu está aberto sobre minha vida, e a abundância do Senhor me alcança. Nenhuma corrente de miséria permanecerá. Meus projetos prosperam, minhas mãos produzem, e nada poderá roubar a provisão de Deus. Eu clamo contra espíritos que rondam os céus espirituais tentando fechar portas de resposta. Onde rituais foram feitos para travar orações, eu declaro rompimento. O Senhor envia seus anjos guerreiros para atravessar as regiões celestiais, quebrar cadeias e liberar bênçãos. Nada ficará retido. Cada pedido feito diante do trono será respondido no tempo certo. Eu me levanto contra espíritos que tentam atingir jovens com vícios e caminhos de perdição. Onde trabalhos foram feitos para amarrar adolescentes em drogas, violência ou prostituição, eu declaro cancelados. Essa geração pertence ao Senhor. Eles serão levantados como profetas e adoradores. Nenhuma força de voodoo terá domínio sobre seus passos. Eles florescerão na presença de Deus. Eu oro contra espíritos de enfermidade crônica lançados por feitiços. Onde dores foram plantadas em ossos, órgãos ou sangue, eu declaro cura. O poder do sangue de Jesus expulsa cada raiz de doença. Nenhum altar maligno terá voz sobre meu corpo. Minha saúde é firmada na promessa do Senhor, e a vida do Espírito flui em cada parte do meu ser. Eu clamo contra espíritos de confusão lançados em negócios e contratos, onde feitiços foram feitos para travar documentos ou confundir decisões. Eu declaro clareza. A sabedoria de Deus me guia e abre as portas certas. Nenhum engano prosperará contra mim. O favor do Senhor repousa sobre meu nome, e cada área financeira será firmada em vitória. Eu me posiciono contra espíritos de medo que espreitam os dias futuros. Onde palavras malignas foram lançadas para anunciar fracassos, eu declaro anuladas. Meu futuro está seguro em Cristo, e nenhuma profecia de maldição terá validade. Eu sigo confiante, porque sei em quem tenho crido. Minha esperança não será frustrada, e minha vida floresce em vitória.
Eu oro contra espíritos que operam em linhas de sangue, tentando perpetuar ciclos de destruição. Onde feitiçaria foi feita para atingir gerações inteiras, eu declaro cortados. A linhagem da minha família está lavada no sangue de Jesus. Nenhuma maldição herdada sobreviverá. Cada descendente será abençoado, guardado e estabelecido pelo poder eterno do Senhor. Eu clamo contra espíritos de confusão espiritual que tentam distorcer revelações. Onde rituais foram feitos para apagar visões, sonhos ou dons, eu declaro restauração. O Espírito Santo reacende o fogo da profecia, o discernimento e a clareza espiritual. Nenhum engano terá poder. Eu caminho na voz verdadeira do Senhor, e minha visão é preservada pelo céu. Eu me levanto contra espíritos de perseguição que tentam intimidar a fé. Onde reuniões foram feitas para enviar terror, eu declaro coragem. Nenhuma ameaça oculta terá efeito. Eu sigo firme, de pé, com o coração fortalecido no Senhor. Minha boca não se calará, e o Evangelho será proclamado. O reino avança, e as trevas não podem deter a luz. Eu oro contra espíritos que atacam lares à noite, lançando pesadelos e inquietações. Onde feitiços foram feitos para perturbar famílias no descanso, eu declaro paz. Minha casa é coberta pelo sangue de Cristo. Os anjos do Senhor cercam cada quarto, cada porta e cada janela. O sono será doce, e nenhuma opressão permanecerá. O lar está blindado pela presença de Deus. Eu me levanto contra espíritos de feitiçaria que se disfarçam em tradições culturais. Onde tentaram normalizar práticas de voodoo como se fossem inofensivas, eu declaro desmascaradas. Toda mentira se desfaz diante da luz de Cristo. Nenhum engano cultural poderá justificar pacto com trevas. A verdade prevalece, e somente o Senhor reina sobre minha vida. Eu oro contra espíritos que tentam confundir identidades. Onde trabalhos foram feitos para atacar a autoestima, gerar rejeição ou desvalorização, eu declaro destruídos. Minha identidade está firmada em Cristo. Nenhuma voz de acusação terá poder. O Senhor me chamou, me escolheu e me selou com seu Espírito. Eu sei quem sou, e nada me desviará dessa certeza. Eu clamo contra espíritos de divisão lançados sobre casamentos. Onde feitiços foram feitos para quebrar alianças, eu declaro anulados. Nenhuma força oculta separará aquilo que Deus uniu. O amor será fortalecido, a confiança restaurada e a paz estabelecida. O lar será lugar de refúgio, não de conflito. O Senhor edifica a casa e sustenta cada pilar. Eu me posiciono contra espíritos de engano que prometem poder através de pactos de voodoo. Onde pessoas foram seduzidas com falsas promessas, eu declaro libertação. Nenhuma aliança feita com trevas terá domínio eterno. A graça do Senhor resgata, limpa e restaura. Os cativos serão soltos e os olhos se abrirão para a verdade que liberta. Eu oro contra espíritos que atuam em enfermidades súbitas. Onde trabalhos foram feitos para causar desmaios, dores repentinas ou acidentes, eu declaro paralisados. Nenhuma flecha oculta prosperará. O escudo da fé apaga cada seta lançada. Minha vida é guardada no esconderijo do Altíssimo, e nenhum mal poderá se firmar em minha carne. Eu clamo contra espíritos que paralisam sonhos ministeriais. Onde feitiçaria foi feita para apagar a chama de projetos espirituais, eu declaro reacendido. O fogo do Espírito Santo arde com intensidade. Nenhum altar de voodoo pode apagar o propósito eterno de Deus. Cada chamado se erguerá com autoridade, e a obra do reino seguirá imparável. Eu me levanto contra espíritos de acusação lançados no ambiente de trabalho. Onde palavras foram enfeitiçadas para manchar reputações, eu declaro justiça. Nenhuma calúnia se sustentará. O Senhor é meu advogado fiel, e a verdade prevalecerá. Minha posição está segura e meus esforços serão recompensados. Nenhuma obra oculta poderá apagar o favor de Deus. Eu oro contra espíritos de cativeiro lançados sobre territórios específicos. Onde ruas, bairros ou cidades foram consagradas a ídolos, eu declaro libertas. O nome de Jesus reina sobre cada espaço. Nenhuma fortaleza permanecerá em pé. Onde a treva levantou altares, a glória de Deus se manifestará. A terra é do Senhor,
e ele estabelece seu domínio eterno. Eu clamo contra espíritos de roubo de alegria. Onde feitiçaria foi feita para lançar tristeza constante, eu declaro rompimento. Minha alma se reveste de júbilo, e minha boca se enche de cânticos de vitória. Nenhuma sombra terá poder de apagar o brilho da esperança. A alegria do Senhor é minha força e ela se renova todos os dias. Eu me posiciono contra espíritos que tentam manipular decisões governamentais por meio de feitiços. Onde pactos foram feitos para influenciar autoridades em injustiça, eu declaro anulados. O Senhor levanta governantes justos e derruba cadeias de corrupção. Nenhuma estratégia oculta prevalecerá. A justiça do céu se manifestará e o povo será protegido. Eu oro contra espíritos de repetição de fracassos. Onde trabalhos foram feitos para prender pessoas em ciclos de derrota, eu declaro quebrados. Nenhuma armadilha se repetirá. Eu caminho em novidade de vida, avançando em vitória. Cada porta que o inimigo fechou será aberta pelo Senhor. O ciclo da derrota terminou e o tempo de triunfo começou. Eu clamo contra espíritos que atacam líderes espirituais com desgaste e solidão. Onde feitiçaria foi lançada para enfraquecer homens e mulheres de Deus, eu declaro renovação. O Senhor os cobre com unção fresca, renova suas forças e os cerca de pessoas fiéis. Nenhum altar maligno terá poder contra os ungidos do Senhor. Eles permanecerão firmes. Eu me levanto contra espíritos de manipulação que tentam usar medo como arma. Onde feitiços foram feitos para instalar pavor constante, eu declaro expulsos. O perfeito amor lança fora todo o medo. Eu caminho em confiança, sabendo que o Senhor é meu escudo. Nenhuma atmosfera de terror permanecerá. Minha vida é coberta pela paz que só Deus dá. Eu oro contra espíritos que tentam roubar destinos proféticos. Onde trabalhos foram feitos para desviar planos divinos, eu declaro frustrados. Nenhuma interferência das trevas pode apagar o que Deus escreveu. Cada palavra profética liberada se cumprirá em seu tempo. O Senhor zela sobre sua promessa e ela jamais cairá por terra. Eu me levanto contra espíritos que tentam sabotar amizades verdadeiras. Onde feitiçaria foi feita para gerar ciúmes, distâncias ou traições, eu declaro quebrados. Nenhuma mentira prevalecerá entre aqueles que Deus uniu. A confiança será restaurada e a lealdade florescerá. O Senhor limpa os relacionamentos e estabelece vínculos de paz. Eu oro contra espíritos de ruína econômica. Onde trabalhos de voodoo foram feitos para fechar portas de emprego, corroer empresas ou destruir colheitas, eu declaro anulado. O Senhor abre janelas do céu e derrama provisão abundante. Nenhum espírito de escassez terá domínio. Minhas mãos são fortalecidas para produzir e prosperar, e nada será retido. Eu clamo contra espíritos que se levantam em tribunais para distorcer causas. Onde feitiçaria foi feita para influenciar decisões judiciais, eu declaro frustrada. O justo juiz governa sobre cada sentença. Nenhum altar oculto terá poder contra a verdade. A justiça do Senhor prevalecerá, e o direito será restaurado em favor dos seus. Eu me posiciono contra espíritos que trazem doenças hereditárias por feitiços. Onde tentaram prender famílias em padrões de enfermidade, eu declaro quebrados. Cada corrente de maldição genética é cortada pelo sangue de Jesus. A saúde divina se instala e gerações futuras serão livres. Nenhuma enfermidade transmitida permanecerá. Eu oro contra espíritos de confusão espiritual que tentam misturar trevas e luz. Onde rituais foram feitos para embaralhar discernimento, eu declaro clareza. O Espírito Santo ilumina meus passos e me guia em toda a verdade. Nenhuma voz estranha será seguida. Eu reconheço apenas a voz do bom pastor, e nela caminho com segurança. Eu clamo contra espíritos que rondam casamentos para instalar esterilidade. Onde feitiços foram feitos para impedir filhos, eu declaro rompimento. O ventre será frutífero, a promessa florescerá e a família crescerá em bênção. Nenhum altar oculto poderá barrar aquilo que Deus determinou. A vida se manifestará com abundância. Eu me levanto contra espíritos que se manifestam em sonhos com figuras estranhas, tentando manipular emoções.
Onde ataques noturnos foram preparados, eu declaro cortados. Meu sono pertence ao Senhor, e nenhuma interferência espiritual terá poder. Eu descanso em paz, guardado pela presença divina, e meus sonhos são purificados pelo Espírito Santo. Eu oro contra espíritos que tentam bloquear dons espirituais. Onde trabalhos foram feitos para apagar línguas, visões ou revelações, eu declaro reacendidos. O fogo de Deus arde novamente, a palavra profética se ergue e a unção flui. Nenhuma força de voodoo pode silenciar a manifestação do Espírito. A glória do Senhor se revela com poder. Eu clamo contra espíritos de traição que se levantam em círculos próximos. Onde feitiçaria foi feita para levantar falsos amigos, eu declaro exposto. Toda máscara cairá, e a verdade prevalecerá. O Senhor protege minha caminhada de alianças falsas e me cerca de pessoas leais e firmes. Nenhuma trama oculta terá êxito. Eu me posiciono contra espíritos de desesperança. Onde rituais foram feitos para lançar desânimo, eu declaro cancelados. Minha alma se reveste de esperança viva, e minha boca proclama vitória. Nenhum peso espiritual me prenderá. Eu sigo firme, olhando para o Senhor, que é a âncora da minha fé. O futuro é seguro em suas mãos. Eu oro contra espíritos que aprisionam territórios em violência. Onde altares de sangue foram erguidos em comunidades, eu declaro quebrados. A paz do Senhor reinará nas ruas, e a glória de Deus se manifestará em cada esquina. Nenhum altar de voodoo terá domínio sobre a terra. O território pertence ao Criador, e nele está a justiça. Eu clamo contra espíritos que se alimentam de palavras malditas. Onde pragas foram lançadas para amaldiçoar vidas, eu declaro anuladas. Nenhuma maldição sobreviverá diante da bênção do Senhor. Cada palavra contrária se transforma em testemunho de vitória. Eu caminho debaixo da voz de Deus, e essa voz é maior do que qualquer decreto maligno. Eu me levanto contra espíritos que atuam em enfermidades mentais. Onde feitiçaria foi feita para aprisionar mentes em depressão ou esquizofrenia, eu declaro cura. O Senhor renova pensamentos, sara corações e liberta emoções. Nenhum ataque espiritual permanecerá. A mente é restaurada, e a paz do Espírito Santo governa por completo. Eu oro contra espíritos de morte prematura. Onde trabalhos foram feitos para encurtar dias, eu declaro cancelados. Nenhuma vida terminará fora do tempo do Senhor. O sopro divino sustenta cada respiração, e os dias são prolongados em bênção. A vida vencerá a morte, e o propósito de Deus se cumprirá integralmente. Se esta oração fortaleceu sua fé e trouxe libertação, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir esta palavra e se inscreva no canal Voz do Espírito. Juntos, vamos continuar caminhando em vitória, proteção e poder no nome de Jesus.